força e coragem. Tão somente creia. Tão somente creia. E ia falar um pouquinho, está lá em Josué, capítulo 2. Fala sobre uma mulher que ela entendeu isso. Essa mulher, ela tinha tudo para desistir, para achar que ela não teria chance nenhuma. Era uma mulher de fama ou de status. Pelo contrário, ela era considerada naquela época a mulher mais, simples, vamos se dizer. E que não teria nem direitos. Mas ela entendeu. E ela somente creu. E Deus mudou a história daquela mulher. Existia uma cidade a várias pessoas. Mas Deus escolheu uma mulher. Deus escolheu uma mulher para que 2 homens entrassem ali, 2 espias. Para quê? Para alcançar aquela família também. Não só para cumprir o propósito de Deus, mas alcançar aquela família. E essa mulher, ela chama Raabe. O que aconteceu? Josué veio, assumiu ali o lugar de Moisés. Moisés havia morrido. Moisés que havia libertado o povo do Egito. E já estava preparando, Josué estava sempre grudado ali em Moisés. Para onde Moisés ia, Josué estava ali grudado junto para aprender. Muitas vezes a gente quer crescer, a gente quer ganhar, crescer de nível, mudar de nível, mas a gente também não procura se preparar. Procure se preparar. Não basta ter uma promessa só, a gente tem também que se preparar para ela. José, ele tinha uma promessa. Deus tinha entregado para ele que faria ele grande, mas Deus preparou ele. O processo é difícil, muitas vezes, mas vale a pena. Josué, ele foi um homem forte, corajoso, valente desde novo. Ali, e foi ali sempre junto com Moisés, aprendendo. E chegou a hora. E agora, primeiro Moisés escolheu ali Josué. E agora Deus escolhe Josué para ser o sucessor de Moisés. E agora Deus dá ordem para que ele fosse forte e corajoso. Porque agora ele levaria o povo à terra prometida. E uma das primeiras terras que ele ia conquistar era Jericó. Uma cidade forte, a qual havia um muro em volta dela. Um muro tão grande que casas eram construídas sobre estes muros. Mas para conquistar essa terra e saber como que ela era, por onde eles entrariam, tudo, Josué escolhe 2 espias. Assim como Moisés escolheu lá atrás espias. Agora Josué escolhe 2. E esses 2 espias, eles vão até Jericó para poder espiar e conhecer aquela cidade. E esses 2 homens entram nada mais, nada menos do que na casa dessa mulher, Raabe. Eles podiam ter entrado em qualquer lugar, mas escolheram aquele lugar. Um lugar que, olhando aos olhos naturais, seria o último lugar que aqueles homens entrariam. Aquela mulher, ela era prostituta. Olhando aos olhos naturais, não seria o primeiro lugar que eles entrariam. Não sei se lá era só a casa dela, ou se era também o lugar a qual ela trabalhava. Dá-se a entender que era um lugar que tinha muitas pessoas entrando. Porque chegou a notícia aos ouvidos do rei que 2 homens estranhos, 2 espias haviam entrado e estavam na casa daquela mulher. Então o rei manda ali homens para poder pegar ali aqueles espias. Mas olha o que acontece com a história agora com Raabe. Eu falei, resumi, para não ficar muito extenso para a gente ler, para eu resumir. E então, Josué 2, no versículo 9, deixa eu só pegar pelo meu celular, que eu quero ler na NVI. Que a minha Bíblia ela é na ARC. Josué, capítulo 2, versículo 8. Vou começar pelo 8. Diz assim: antes dos espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Ele lhes disse, nisso os homens do rei já tinham vindo, ela já tinha conseguido despistar aqueles homens, mandou eles para outro lugar. E então diz assim,
E lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livre-nos da morte. O que aconteceu? Aquela mulher recebeu aqueles homens. Ela sabia quem eles eram. Ela fala ali que todos estavam com medo do povo de Israel. Aquela mulher estava vivendo um momento de medo. Mas ela resolveu transformar o medo em uma oportunidade, em esperança. E mudar a sua história. Ela não era do povo de Israel. Ela morava numa cidade pagã que adorava deuses pagãos. Mas ela tinha ouvido falar desse Deus, mesmo sem conhecê-lo. Ela ouviu falar desse Deus. E ela não só ouviu falar desse Deus, porque muitos escolheram ter medo desse Deus. Medo daquele povo. Mas ela entendeu, esse Deus não é um Deus para eu ter medo. Mas é um Deus que também é benigno e que é bondoso e que cuida dos seus, que zela pelo seu povo, daqueles que são seus. Daquele que escolhe, ele cuida, ele protege. E ela falou assim, acredito que ela tenha falado dentro dela e pensado, eu quero ter um Deus que me guarda, que me protege. Eu quero ter um Deus que zela para a minha vida e que faz maravilhas para cuidar do seu povo. Porque ela diz aqui, olha, né, ela diz aqui no versículo, que ela declara aqui, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e na terra. Irmãos, essa mulher ela não era do povo de Deus ainda. Ela não era do povo de Israel, mas ela já reconhecia que Deus tinha autoridade nos céus e na terra. E nós, será que temos reconhecido essa autoridade de Deus? Ele continua sendo Deus, ele continua tendo controle nos céus e na terra. Ele não perdeu o controle. Ele não continua tendo controle só no céu, não. Ele habita nos céus, mas também habita dentro de nós hoje. E ele continua tendo controle. Ele continua tendo controle das águas, do vento. Ele continua tendo controle de tudo. Ele não perdeu. Aquela mulher, ela entendeu, eu quero esse Deus que cuida, que zela. Com certeza, como ela adorava esses deuses pagãos, como Jericó servia esses deuses, ela não tinha visto ainda o Deus de Jericó fazer algo como esse Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, fez para com o seu povo. Ela falou assim, esse Deus foi capaz de abrir um mar. Esse Deus foi capaz, ela fala de Jericó, ele fala de Jordão, do Rio Jordão, que Deus faz retroceder as águas para o seu povo passar. Ela falou assim, eu quero esse Deus. Eu quero servir esse Deus, eu quero servir porque vale a pena, irmãos, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena. Vale a pena. Ela entendeu isso. E quando ela estava no seu momento de mais medo, ela sabia que a cidade ela ia ser destruída.
Ela sabia disso, porque ela falou, eu sei que essa terra, Deus prometeu dar para vocês. Essa terra aqui é de vocês. Olha o quanto ela sabia. Ela falou assim, eu não vou ficar fora não. Irmãos, não fica fora não. Deus, Ele tem coisas grandes para você. Não fica de fora. Por mais que aí fora, às vezes o medo está gritando. Deus, Ele continua zelando para aqueles que são deles. Que são dele. Que se entrega e fala, Deus, eu quero ser o teu povo. Eu quero fazer parte do teu povo. O povo de Deus. E hoje, mais do que nós não só somos povo, mas também Deus nos comprou para sermos filhos. Ali eles estavam só como povo ainda. Hoje nós temos o privilégio também de sermos filhos. Por causa de Jesus Cristo. E nós vamos ver daqui a pouco uma mulher que ela foi chamada de filha. Porque ela creu, resolveu transformar o medo dela em oportunidade. O medo, ele vai vir. Não é à toa que Deus, Ele deixou ali 366 vezes a palavra não temas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele está ali há milhares de anos à frente de que nós. Ele já sabia, um dia vai ter um ano bissexto. E os meus filhos vão precisar de uma palavra para todos os dias, para se lembrar, para não ter medo. Porque o mundo todos os dias, irmãos, vai tentar nos frustrar, vai tentar nos desanimar, vai tentar muitas vezes ali nos deixar em pânico. Mas é a gente que escolhe deixar o medo dominar. Ou a gente transformar esse medo em uma oportunidade de glorificar o nosso Deus e mudar a nossa história. Essa mulher mudou a história dela de tal forma. E ela falou assim, fez ali aquele acordo com eles, aquela aliança com aqueles homens. E ali ela pendura um fio vermelho na sua porta. Porque ela lembrava da história lá do Egito. Aquele povo foi livre porque passou, né, o sangue ali do cordeiro. Ela falou, vou deixar minha porta também marcada, que eu já estou reservada para o meu Deus. Eu sou do meu Deus, pode vir a luta que for, porque eu vou estar preservada. A minha casa será preservada por esse Deus. E ela não falou só dela não, irmãos. A bênção de Deus não é só para mim, para você, é para toda a sua geração. Ela falou, você vai poupar a vida da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, de tudo que a gente tem. Irmãos, a fé dessa mulher, a confiança dessa mulher foi tão grande, que ela não só foi poupada a sua vida, como ela também, ela entrou na geração de Jesus Cristo. Ela entrou na descendência de Jesus, da geração, acho que é a ascendência que fala, eu até escrevi aqui a palavra, acho que é a ascendência que chama, de Jesus Cristo. Se você for ler a genealogia de Jesus Cristo, você vai ver o nome dela, Raabe. De tanto que essa mulher mudou a história. Ela mudou a história da sua geração, da sua descendência. Ela que não era do povo de Deus, se tornou povo de Deus. Depois que eles invadiram Jericó, essa mulher foi junto e se tornou povo de Deus. E ela não só foi ali, entrou na geração ali, na genealogia de Jesus Cristo, como ela também está lá em Hebreus 11, considerada também uma heroína da fé. Ela está lá entre os heróis da fé, está Raabe. Porque ela teve fé nesse Deus, um Deus que ela ainda não conhecia, só ouvia falar. E nós, que já ouvimos falar, conhecemos, como estamos confiando em Deus? Como estamos confiando? Aquela mulher não conhecia Ele ainda, mas já cria e confiava. Confia nesse Deus. Você não serve um Deus, uma religião, você serve um Deus vivo. Um Deus vivo. E outro caso desse que mostra ali que é somente crer, tão somente crer. É confiar, ter fé. Lucas 8. Lucas 8. Evangelho segundo Lucas. Evangelho de Jesus Cristo aqui, segundo Lucas, capítulo 8. Versículo 40.
Fala mais duas histórias de duas pessoas que resolveram transformar suas frustrações, o seu medo, em oportunidade, em vitória e vida. Diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. O que aconteceu? Quem era Jairo? Jairo era um dirigente, um dos chefes da sinagoga. Ah, pastor, onde que está esse medo aí? Tem dois. O medo de perder sua única filha, que estava doente. E talvez enfrentar também o risco de perder sua posição de chefe da sinagoga. Lembrando que muitos chefes da sinagoga ficavam ali só de olho, tentando ver aonde Jesus erraria para poder pegar o seu erro. E muitas vezes eles expulsavam aqueles que reconheciam Jesus como Cristo. Mostra sobre o cego que Jesus ele cura, que era cego de nascença. Ele é expulso de lá, porque reconhece Jesus. Os fariseus ali da sinagoga questionam ali os pais daquele homem que estava cego, querendo saber se era verdade que ele era cego desde nascença. E os pais dizem, está lá depois, você pode ler em João, acho que é capítulo 9, ele fala sobre essa passagem. E ele fala, os pais falam assim, pergunta para ele, porque ele já tem idade para te responder. E a própria, ali no texto fala, porque eles temiam ser expulso da sinagoga, porque quem reconhecesse Jesus como Cristo era o expulso da sinagoga. Eles eram expulsos. E eles não vão perguntar lá para ele de novo. Ele falou assim, mas eu já respondi, vocês não creram, porque vocês querem ouvir de novo? E depois Jesus encontra com ele. E ele fala, você sabe, você crê sobre o Filho de Deus? Ele fala assim, mas eu não conheço, quem é ele? Ele fala, é esse que está falando com você. Ele fala, então eu creio. Ele crê que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo. Mesmo, e ele ali, então, ali o Jairo, ele tinha esse risco de ser expulso, de perder sua posição ali como chefe. Mas ele assume esse risco. Porque ele sabia que a sua solução, o seu milagre, estava em Jesus Cristo. E ali, Jesus já indo a caminho da casa dele, acontece algo no meio do caminho. Olha o que acontece. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Vamos entender um pouco da questão dessa mulher. Essa mulher há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. Lembrando que segundo as leis ali, aquela mulher, a mulher quando ela estava nesse período, né, ela era considerada impura. Então ela não podia tocar em nada, tudo que ela tocasse depois tinha que ser purificado. Certos objetos que ela tocasse, quando a pessoa estava impura ela tocasse, tinha que ser queimado, alguns só era lavado. E se ela tocasse também alguém, essa pessoa também tinha que passar, né, ali um processo de purificação, tinha que ir até o sacerdote e tudo mais. Então aquela mulher, gente, mais do que 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, que já é terrível, ela sofria uma exclusão, que chama, acho que é exclusão, né? Exclusão social. Ela não podia conversar com ninguém, ela não podia tocar em ninguém. Ela já tinha gastado tudo com os médicos, ninguém conseguia ajudar ela. Imagina, 12 anos, você não poder ter uma família, estar ali perto. Porque tudo que ela tocava se tornava impuro. Mas aquela mulher também ouviu falar de Jesus. Ela falou, aí está a minha oportunidade. E ela transformou o medo. Porque ela correu o risco de ser pega e ser apedrejada. Por estar ali naquele meio. Por estar ali. Ela estava no meio da multidão. Muitos podiam tocar nela e ela podia tocar. Eu acredito que esse cuidado dela de ir por trás de Jesus
e tocar na borda, na pontinha do manto de Jesus, era também esse cuidado. Ela falou assim: eu não quero tornar este homem impuro. Então eu vou tocar no manto, porque se eu tornar o manto dele impuro, ele só joga fora. E ela toca só na beirada daquele manto. Ela falou: para mim já basta. Em um dos outros evangelhos fala que ela disse para ela mesma: se eu somente tocar nele, eu serei curada. Ela não toca diretamente em Jesus, ela toca ali na barrinha do manto de Jesus. Mas Jesus sentiu. Ele sentiu o toque dela? Não. Ele sentiu o poder dele, saindo dele. Porque aquela mulher, ela foi com fé, ela creu. E Deus já começou a fazer a obra sobre a vida dela, desde o momento que ela tomou aquela posição: eu vou até Jesus. Eu vou. E a Bíblia, nós vamos ver aqui que ela realmente estava com medo. Jesus disse: alguém me tocou. Saiu de mim poder. E eu falei no começo que desde a hora, no momento que você sai da sua casa, Deus já está te visitando e te abençoando. Aquela mulher já foi começando a ser abençoada desde o momento que ela enfrentou ali o seu medo, o risco de perder a sua vida. Porque ela acreditava que Jesus era o Cristo. Quando você crê acima daquilo que você está vendo, do que está sendo imposto para a tua vida, Deus, ele faz milagres. Aquela mulher queria apenas ser curada, mas ela recebeu muito mais do que a cura. Ela recebeu o direito de ser chamada filha de Deus. Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha, morrido ali na cruz. Mas a fé dela salvou ela a tal ponto que Jesus já chama de filha. Olha só o que acontece aqui. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, no 47, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou. Oh, irmãos, ele podia ter dito: mulher, a tua fé te salvou. Mas ele vira para aquela mulher que estava rejeitada há tantos anos por todos. Porque qualquer um que tocasse nela era considerado impuro. Jesus olha com tanto amor para aquela mulher. Tanto amor, aquela mulher que estava vivendo com medo a vida inteira. Jesus fala para ela: filha, a sua fé te curou. A sua fé te curou. Aquela mulher foi chamada de filha. Ela queria apenas a cura. Mas assim como Raabe, que queria apenas ali ser salva, e entrou ali na genealogia de Jesus. Jesus veio dela, na geração dela junto, na ascendência ali de Raabe. Ela fez parte do povo de Deus, da família de Deus. Essa mulher também imediatamente se tornou parte de Deus junto, por causa da sua fé. E para continuar, o que acontece? Enquanto Jesus ainda estava falando ali com ela, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu. Olha que meu celular subiu aqui. A sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: irmãos, no momento que você recebe notícias ruins, você não está só, Jesus está junto. Jesus está junto, irmãos. Quantas vezes eu ouvi uma notícia e ali na hora você desaba em choro e você fala: Deus, não foi Jairo que contou para Jesus: Jesus, minha filha morreu. Jesus, aqui está escrito. Ouvindo isso, Jesus fala com Jairo. No momento de mais dor sua, lembre-se que Jesus está ouvindo junto com você. Antes mesmo de você chegar até Ele e falar: Jesus, aconteceu isso, e está dizendo: vem cá, meu filho, porque eu ouvi junto com você e eu estou junto com você. E vou te dar a força que você precisa. O que Jesus disse para Jairo naquele momento? Olha o que Jesus disse para esse homem.
Não tenha medo. Eu não sei a notícia que você recebeu hoje, mas Jesus está dizendo para você, eu ouvi junto, então não tenha medo. Não tenha medo. E ele diz o quê? Tão somente creia, e ela será curada. Somente creia. Eu não sei a notícia que você recebeu, se foi por telefone, se foi por mensagem, se foi pessoalmente, ou bombardeio. Pastora, não foi uma notícia só não, eu estou recebendo um bombardeio de notícias ruins. Jesus está dizendo para você, eu ouvi junto, e eu estou junto, e eu vou com você até o final. Eu vou com você até o final. Não tenha medo, apenas creia. Somente creia. Irmãos, existe notícia pior do que você receber que a sua filha morreu. Sua única filha. Eu fico imaginando aquele homem, no momento que recebe a notícia, o seu coração desmorona. Desmonta. A gente que é mãe, quando ouve uma notícia, que às vezes o filho se machucou, a gente já, se derruba. Imagina ouvir a notícia, do nada, ele chega, olha, para de incomodar o mestre, sua filha morreu, acabou. Humanamente falando, acabou, não tinha mais jeito. Nas piores notícias da nossa vida, Jesus está ouvindo com você. E Ele está dizendo, não temas, eu estou contigo. Não temas, estou contigo. Irmãos, Isaías 41:10 fala isso. Vamos ler ele. Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te notícia. Deus está falando, você está desmoronando, fica tranquilo, porque minha mão está embaixo te sustentando. Eu estou aqui junto segurando você. Eu te esforço, eu te ajudo. E Jesus ali volta lá para Lucas. Olha o que acontece. E diz assim, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Jesus já sabia. Irmãos, milagres só vê aquele que crê. O povo todo que estava duvidando, que estava se lamentando, chorando, e ali não acreditava que Jesus poderia fazer um milagre, ficaram todo mundo de fora. Entrou só os pais. Pedro, Tiago e João. Eu fico imaginando essa família, esses pais e ali os discípulos de Jesus, esses três, contemplando. Jesus dizendo, levanta menina. Lembra que eu falei? Jesus, ele tem autoridade nos céus e na terra. Ele tem autoridade sobre tudo, sobre a vida e sobre a morte. Jesus deu a ordem. E o Espírito voltou para aquela menina. E aquela menina imediatamente se pôs de pé. E Jesus falou, dá de comer agora. Alimenta ela, cuida dela. Porque ela está curada. Já está curada. Irmãos, creia na autoridade de Jesus. Creia na autoridade que ele tem. Raabe, ela acreditou na autoridade que havia em Deus, no poder que há em Deus. Creia na autoridade do Deus que você serve, que habita dentro de você hoje. Aquele que tem a autoridade e o controle de tudo, ele habita dentro de você. E ele está com você nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza também, dizendo, eu estou aqui. Pode deitar na minha mão, pode deitar no meu colo, porque eu estou junto com você. E ele está ali, nos aconchegando. Como um pai que aconchega ali o filho quando está chorando, ele está ali junto. Mas nós só vamos ver milagre se nós cremos. E ele dá muito mais além daquilo que pedimos
ou pensamos. Jairo queria a cura, mas Jesus fez muito mais que curar, ressuscitou aquela menina. Aquela mulher do fluxo, ela queria apenas ser curada, mas ela se tornou filha de Deus. Raabe queria apenas ser poupada da morte. Ela e sua família se tornou ascendência ali de Jesus Cristo. Fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Ficou uma escrita marcada na Bíblia, na história até hoje. Pedro ficou marcado na história, porque um dia Jesus se revelou de uma forma que eles ainda não haviam conhecido, andando sobre as águas. Acharam que era um fantasma, porque não era normal para eles. E confesso, irmão, se é eu também, acho que eu iria ficar assustada. Imagina, no meio do mar, na escuridão, aquelas ondas lá, né, o vento forte levantando aquelas ondas, de repente aparece um homem lá de longe, você não consegue enxergar. Mas Pedro transformou aquele medo em uma oportunidade de viver o sobrenatural e o extraordinário com Jesus. E ele fala, Jesus fala, não tenhas medo, sou eu. Pedro falou, se é o Senhor, ordena-me que eu vá até ti. Me manda aí então ir sobre as águas. Ele podia apenas ter dito, deixa eu ir sobre as águas. Mas Pedro reconhecia que o único que tem autoridade sobre água, sobre o vento, sobre tempestade, sobre céus, terra e inferno, é Deus, é Jesus. E ele então diz, ordena-me, manda-me ir. Porque ele sabia que se Jesus mandasse, aquelas águas teriam que permitir Pedro andar sobre ela. Ele viveu algo que nenhum dos outros discípulos viveu, porque ele preferiu crer e transformar o medo em oportunidade e mudar aquela história. Ele viveu algo que nenhum dos outros viveu. Quando a gente resolve transformar o medo em uma oportunidade, em esperança para mudar a sua história, irmãos, Deus, ele faz algo muito mais além. Ele te faz você ir a níveis que você jamais imaginaria. E você ter experiências que você jamais imaginaria experimentar. Apenas confia. Não importa o que está acontecendo na tua vida. Tão somente creia. Assim como Jesus disse para Marta, quando ele pede para tirar a pedra. Marta fala, Jesus, ele está morto, já está cheirando mal, já faz 4 dias. Jesus disse para ela, Marta, Marta, se credes, já não te disse? Se credes, verás a glória de Deus. Quando Deus ele fala para Sara que ela seria mãe, ela ri, porque ela já era velha, com 90 anos. Deus fala para ela, Sara, Sara, há alguma coisa baseadamente difícil para mim? Irmãos, não há nada difícil para Deus. Não há nada impossível para Deus. Mas para ver o milagre e para ver o impossível, é necessário crer. Creia. Força, coragem, tenha atitude de transformar algo que está te dando medo em oportunidade de você glorificar o nome de Deus com a tua vida, com o teu testemunho, com a tua história, em o nome de Jesus. Amém?